Ô, Aqui. Rabelo, Aí, ela, oi. ela tem um currículo Pera. aqui bom demais, Eu hein? sei, mas só uma coisa que eu tô lembrando aqui, que a gente viajou um final de semana e foi justamente quando você pegou o primeiro, quando você foi fazer o teste Pro Rei do Gado? pro Rei do Gado. Caraca, E a gente passou texto, eu fiquei lá cara. contigo batendo texto lá no Nossa, em sítio Friburgo. em Friburgo. E eu fiquei batendo Nossa. texto contigo, Ela a tinha galera 20 jogando anos. vôlei. Cara, eu você fiquei- e a galera jogando vôlei, É, andando e a aí, cavalo. andando a cavalo, e eu fiquei lá contigo. Falei, não, vou dar. Fofinho. Vou Amigo ficar- geminiano. É, pois é. Mas você sabe que aquele teste, na verdade, o Luiz Fernando Carvalho, que foi o diretor do Rei do Gado, ele fez um teste com 3.000 pessoas pelo Brasil todo, porque ele estava fazendo testes para 3 personagens. O personagem da mãe do Rei do Gado, que acabou sendo a Letícia Spiller, Uhum. e depois fez para a filha do Rei do Gado e para namorada do Marcos, o filho do Rei do Gado. Aham. E aí acabou sendo a Mariana Lima e eu fiz a Lia, a filha do A Rei do filha, Gado. é. Mas Do aí Mezenga, do Bruno Mezenga. E foram vários testes que eu fiz. Porque você ia fazendo o teste, aí ia passando, Ia ia passando, ia afunilando. afunilando. Exatamente. Eu fiz acho que uns 3 testes pro Rei do Gado. Caramba. Foi a Lia, né? A maravilha. Lia, foi a Lia Lia? Mezenga. Lia Mezenga, Aos 20 anos, né, cara? Aos 20 anos de 19. idade. Porra, 19. 19. Vai voltar, né? Vai reprisar. Caraca, 19 pela 10ª anos de vez, idade. Pois vale é. a pena ver Vê de novo. Vai passar, eu li essa semana. Cara, a última vez que eu vi no Vale a Pena Ver de Novo, se eu não me engano, Rei do Gado, será que foi Rei do Gado? Será que foi Mulheres Apaixonadas? Não me lembro. Eu tava malhando grávida na academia, tipo andando na esteira, aquela Caramba. malhação mais devagarinha, porque tava grávida. Aham. E aí eu tava vendo na televisão da academia, o Vale a Pena Ver de Novo. Eu falava, gente, que viagem. É louco ver a gente anos atrás, né? Assim, tipo, em outra época da vida. Você, então, é o seu primeiro trabalho. Gente, muito louco. Não, e eu abandonei a peça do Thiago. Aham. Eu falei, Thiago, cara... Porque eu lembro que eu falei assim, não, eu acho que eu vou fazer a peça, eu vou recusar a novela. Aí eu lembro do Jorginho, que eu tava com o Jorginho na época, ele Você falou tá assim... louca? Exatamente, ele falou lá. É a cara do... Você tá maluca, cara? Você sabe quando é que você vai ter a oportunidade verdade. de fazer filha do Fagundes de novo na sua vida? Ele falou do... Falou e tava certo. Eu nunca mais fiz a filha do Fagundes. É verdade, cara. E aí eu falei, Tiagão, cara, então eu acho que eu vou fazer aqui, sorry, vou sair da peça. E aí eu fui fazer teatro depois. Aham. Mas aí eu fiz o Rei do Gado, que foi minha estreia, e eu tava assim, morrendo de medo. Eu lembro que eu tava com tanto medo. Galera, no dia da estreia da novela, você tem uma festa, né, e tal. É, você geralmente tem. Eu não fui na festa. Por quê? Eu fiquei em Nervosa? casa. Eu fiquei em casa decorando texto. Porque, assim, o Fagundes, aquela lenda é a mais pura verdade, tá? O Fagundes decora na hora. Ele a lê o parada. bagulho e... É, e ele pegava o meu texto. Então, o meu textinho que estava trêmulo na minha mão, eu tentando ler até o último momento, entendeu? Para Aham. memorizar, ele pegava. Ele já estendia a mão, já entregava para ele. E aí ele decorava aquilo na hora, no ensaio, Como é que pode tanto decorar gravando. assim, Não é né? impressionante, é uma Ele memória. lê uma vez assim, decora o bagulho? Ele leu uma vez, eu perguntei, Fagundes, não fala pra mim, pelo amor de Deus, o que acontece? Ele falou, olha só, você não sabe repetir a história dos 3 porquinhos? Mais ou menos isso que ele falou, né? Você sabe a história, você consegue falar com as tuas palavras. Então a minha primeira lida é isso. Eu leio pensando qual é a história que o cara quer contar. Na segunda lida, eu pego as palavras. O cara usou o quê? Lar, o cara usou casa, o cara usou cão ou cachorro. Como é que ele quis contar essa história, com que palavras? Aí eu vou fazendo assim. E ele te Caramba, corrige, galera, a parada é assim. Caraca, eu quero ainda Na te hora é assim, corrige. se alguém erra, ele fala assim, então, desculpa, Sérgio, você fala isso, antes que o Rabelo fale aquilo, Que tá? isso, brother? Aí eu falava assim, cara, eu não posso errar, eu levo o texto pra casa, cara, eu não posso errar, no dia da festa. Aí, no dia seguinte da festa, tinha uma cena que eram de 5 páginas. Só eu e ele. Só eu e ele. 5 páginas. E eu falava horrores. Que assim, o Marcos tinha se mandado pra, sei lá pra onde, pra Guaxupé, pra descobrir o tio Maledeto, que ainda estava vivo, que era o Raul Cortez. E aí o Fagundes chegava em casa e falava assim, cadê teu irmão? Eu falava, ele foi pra Guaxupé. Fazer o quê? Ele só fazia perguntas curtas e eu contava você uma que- história absurda. Eu falava, cara, eu não posso ir pra festa. E eu dormia, acordava, sonhando que eu não me lembrava de um determinado trecho da porcaria do texto. Entendeu? Eu não me lembrava, falava que acordava. Eu falava assim, Lala, você tem isso na cabeça, volta a dormir, maluca, volta a dormir.